Irmãos e minhas irmãs, eu sou o Diácono Castilho e nesse sábado nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzires diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, pelo batismo nós somos, todos nós, chamados a construir o reino de Deus aqui na terra, e o nosso testemunho é muito importante para que isso possa acontecer. Jesus, neste Evangelho, nos conclama e nos exorta a cumprir com o nosso chamado. Assim sendo, ele claramente diz que nosso testemunho diante dos homens é condição para que ele também dê testemunho de nós diante dos anjos de Deus. Se pelo contrário negamos e diante dos homens fizermos de conta que não o conhecemos, também seremos desconhecidos por ele diante dos anjos de Deus. Renegar Jesus é desconhecê-lo e não atribuir a ele tudo o que temos e o que possuímos. Todas as vezes em que negamos o poder do Espírito e vacilamos em dar testemunho do Evangelho porque não nos achamos capacitados, talvez estejamos pecando contra o Espírito Santo. Quando não confiamos na força e no poder do Espírito Santo, nós estamos ofendendo a Deus, pois o Espírito Santo é o prometido do Pai e nunca pode falhar. É confiando na manifestação do Espírito Santo por meio de nós que podemos anunciar a palavra e testemunhar ao mundo as maravilhas e prodígios que nos aconteceu e assim termos diante de Deus o testemunho dos anjos a nosso favor. Nós precisamos mesmo dar este testemunho de Deus às pessoas, não só com palavras, mas com gestos e atitudes. Temos que confiar neste Deus maravilhoso e procurar viver aqui na terra a condição de filho de Deus, que é mantendo seus ensinamentos, dando testemunho daquilo que aprendemos de Deus, para que as pessoas possam, olhando por nós, vendo as nossas atitudes, nosso modo de ser, o nosso modo de se comportar diante de todas as coisas, ver a presença de Deus no meio das pessoas. Por isso nós temos que dar esse testemunho. E dar testemunho é dizer tudo aquilo que aprendemos de Deus. Dar testemunho é viver conforme o Senhor quer que nós vivamos, né? Por isso não temos que ter medo de ser cristãos. Às vezes nós sentimos medo de dar testemunho. Às vezes de carregar um símbolo religioso, as pessoas têm vergonha de andar na rua. Isso é negar o testemunho de Jesus. Isso é testemunhar, não ter vergonha de Deus, né? Levando as coisas de Deus, vestindo as coisas de Deus. Como diz, vamos vestir a camisa de Deus. Não vamos ter vergonha de medo das pessoas dizer, olha aí o cristão, olha aí aquele que, olha aí o filhinho da igreja, olha aí
o mundo vai nos cobrar mesmo, certo? Sempre cobrou, o inimigo de Deus nos cobra, o inimigo de Deus quer nos calar, o inimigo de Deus quer fazer de nós pessoas que contra testemunho de tudo aquilo que Deus nos ensina. Por isso, meus queridos, tenham coragem, tenham fé, porque o Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, ele vai nos instruir, ele vai nos defender de todas essas ameaças e nós façamos a nossa parte diante das pessoas, porque seremos recompensados por Deus e Deus e o Filho de Deus vai testemunhar a nosso favor quando estivermos na presença de Deus e dos seus anjos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, compartilhem este vídeo para que outras pessoas também possam receber esta boa nova e se encorajar a dar testemunho de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos.